Muito bem, queridos amigos, nós vamos falar agora um pouco, meditar no livro dos Salmos, no Salmo de número 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os que, ou seja, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, é um salmo que ele fala sobre as características daquele que acredita em Deus, daquele que crê em Deus, né? Fala sobre as características de um verdadeiro cristão. E o verso primeiro aqui, ele fala sobre a firmeza daquele que confiante em Deus, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então, é como um monte de Sião, uma montanha ou um monte, né? Que está lá, ele está firme para sempre, ele não se abala. Então, assim é aquele que confia no Senhor, aquele que confia em Deus, ele não se abala, ele é firme para sempre, né? Então, o verso 2: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, este verso 2, ele fala da segurança daquele que é de Deus, daquele que confia em Deus, daquele que permanece de acordo com os mandamentos de Deus. Este verso 2 é como Jerusalém. Jerusalém está rodeado de montes. Ele fala da segurança de Jerusalém, ali no meio daqueles montes. Então, Deus está ao derredor daquele que confia nele, daquele que anda de acordo com as suas ordenanças, seus mandamentos. Então, esse verso 2 fala da segurança do que confia em Deus. Deus está protegendo aquele que realmente confia no Senhor. O verso 3: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, o ímpio, ele não permanece com poder, ele não permanece imperando sobre o justo, né? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ou seja, o ímpio, ainda que ele dê ordem, ainda que ele tenha as suas ordenanças, seu poder aqui sobre a terra, ele, dependendo da ordem que ele der para aquele que confia no Senhor, o que confia no Senhor não tem dever nenhum de fazer ou praticar aquele ato que é impuro, ordenado pelo ímpio. Ele confia no Senhor. Se ele confia no Senhor, ele fala: não vou fazer, não vou praticar, porque não é assim, não é do agrado de Deus. E ele deixa de praticar aquela iniquidade. Então, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O poder, o império daquele que é ímpio, daquele que desagrada a Deus, daquele que anda segundo a vontade do pecado. Então, o justo, ele não tem a obrigação de obedecer aquelas ordens impuras, aquelas ordens que vai fazer com que ele pratique atos que desagradam a Deus, porque o Senhor está com ele. Deus está com o justo e o livra do mal, né? O verso 4 diz assim: faze bem. É uma oração aqui do salmista para aquele que é justo. É um pedido do salmista, uma oração. Olha, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem, Senhor. É um pedido do salmista. Nesse cântico aqui, ele fala: faze o bem, Senhor, aos justos, ao reto de coração.
né? O verso 5, ele já fala sobre aquele que desvia dos caminhos do Senhor, sobre aquele que começa a praticar atos impuros, aquele que deixa de praticar, deixa os mandamentos de Deus e começa a andar segundo as ordenanças do ímpio, aquilo que o ímpio pratica, né? Olha, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Então, aqueles que desviam dos caminhos do Senhor, aquele que deixa de andar de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com as ordenanças de Deus, e começa a andar de acordo com as práticas dos malfeitores, aquele que é influenciado pelos malfeitores e deixa de praticar a justiça, deixa de ser reto de coração. Então, aqui o salmista diz que o Senhor o levará junto com os malfeitores. Ele será, então, a recompensa dele será a mesma recompensa daquele que é injusto, daquele que é ímpio, daquele que é malfeitor. No final ele diz aqui, ele deseja a Israel paz. Ele fala paz sobre Israel, né? Então é um desejo do salmista aqui nesse cântico, que haja paz sobre Israel, né? E finalizando aqui, nós podemos dizer que haja paz sobre a igreja do Senhor aqui sobre a terra. Uma igreja que está tão carente de paz, muita